Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e neste vídeo eu venho apresentar o meu novo projeto de leitura, que é o projeto O Que Faz do Brasil, Brasil. Eu sei que esse é o título de um livro e é justamente por esse livro fazer parte desse novo projeto e eu tenho gostado muito do título dele. Eu acho que o título representa muito o que eu quero, a finalidade desse novo projeto que resolvi começar. Então eu adotei o nome, pedi uma licença assim, tácita ao Roberto da Mata para usar o mesmo título do livro dele para o meu projeto. Eu explico qual é a minha intenção desse projeto, que é a seguinte: eu quero conhecer mais as obras que ajudam a entender o Brasil, as obras de sociologia, sobretudo de história, né? Então a gente pode pensar nos livros do Buarque de Holanda, os livros que tratam da formação do Brasil. Formação econômica, literária, geográfica, enfim, aqueles famosos livros que todo mundo já ouviu falar a respeito, mas nem todo mundo leu, ou, como no meu caso, leu alguns trechos, enfim. E para esse projeto eu não quero ler só esses livros de não ficção, eu também quero ler ficção, porque tem muita obra de literatura brasileira que nos ajudam a entender alguns períodos, especificamente alguns contextos. Por exemplo, Jorge Amado ajuda a entender um pouco do Nordeste, o José Lins do Rego, a cultura do açúcar lá do Nordeste também. O que mais? Alguns ajudam a entender o Rio de Janeiro no século XIX, alguns livros Machado de Assis, Memórias de um Sargento de Milícias. Esses romances que também ajudam a entender o contexto histórico, socioeconômico e político. Mas, sobretudo essas obras que ajudam a explicar o Brasil, a fazer a gente entender a história do Brasil, o povo brasileiro, né? Porque nós somos como somos, né? De onde vem essa cultura toda. Então é isso que eu quero com esse projeto. Tudo isso por quê? Porque eu acho que entender história, os contextos formados, né, ao longo do tempo, nos ajuda a analisar e entender melhor literatura. Eu fiz recentemente um livro sobre a Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, e lá eu comento um pouco disso, porque se você não entende o que foi o período entre guerras, o clima do período entre guerras, você entende pouco da obra da Virginia Woolf, né? Então quem viu meu vídeo sabe do que eu estou falando, quem não viu pode ir lá checar. Você tem que entender um pouco, certos romances exigem que a gente entenda o contexto histórico, socioeconômico, para a gente aproveitar melhor a leitura. Por exemplo, um outro autor, Victor Hugo. Se a gente não entender o que foi o século XIX na França, a gente perde muito da obra do Victor Hugo, que é essencialmente política, né? Ele é muito político. Balzac, essa vertente que o Victor Hugo tem para a política, o Balzac tem para a situação econômica e hábitos sociais. Ele sempre vai lidar com questões voltadas, relacionadas ao dinheiro, né? Associadas à situação econômica. E assim vai. Por exemplo, se a gente não entender o que foi o naturalismo, a gente dificilmente vai entender uma obra como Germinal, vai entender no todo, entendeu? A gente vai sempre perder muita coisa. E isso para citar só algumas, a gente não vai entender muito bem, por exemplo, Mestre e Margarida, se não entender muito bem o ambiente na União Soviética na década de 30 do século XX. A gente perde muito quando a gente entende pouco de história. Então, esse meu projeto é para incrementar mais os conhecimentos das obras literárias, para ajudar a interpretar mais e melhor, né? E eu também vou iniciar um outro projeto, não sei se é agora ou se daqui a pouco, enfim. Não sei quando eu vou iniciar, mas eu tenho a mesma intenção de fazer em relação às guerras do século XX. Então eu quero começar um projeto que me ajude a entender melhor as guerras do século XX, guerras e conflitos. Então eu vou ler muita coisa de literatura, de história, no mesmo esquema desse, né? Essas obras, ciências humanas de modo geral, né? Ler obras de ciências humanas nos ajuda muito a entender melhor a literatura.
Ler Foucault ajuda muito a entender um monte de coisas que a gente vê na literatura. Ler alguns historiadores como Robert Darnton, outros como Peter Burke, ou eu estou citando os que eu gosto de ler, e o Carlo Ginzburg também nos ajuda muito. Então, por conta disso, estou fazendo um projeto, mas para não ficar apenas obras não ficção, eu vou mesclar a ficção também no meio delas, para ficar mais interessante, né? E aí eu vou fazendo o mesmo esquema das outras vezes, que a cada 3 leituras eu venho comentar e atualizar o projeto com vocês, tá bom? Então eu vou mostrar alguns livros que eu já tenho para esse projeto, vou mostrar os que são voltados para a história do Brasil, ciências humanas de modo geral, e não literatura, porque literatura eu já tenho mostrado muito em outros vídeos, o que não quer dizer que eu não vá ler literatura, né, como eu já expliquei. Vou mostrar o que eu tenho, mas eu pretendo adquirir mais coisas, ó. Para começar, eu quero ler esse do Antônio Cândido, a formação, como é que é o título? Formação da literatura brasileira. Essa é uma obra que quem faz letras, ela é muito citada, bibliografia obrigatória e tal, mas assim, a gente nunca lê tudo, né? A gente lê trechos da obra, mesmo porque ela é muito grande. Então, é um livro de história da literatura e de teoria literária ao mesmo tempo. Outra obra, aqui é uma ficção, A República dos Bugres, do Rui Tapioca. E aqui, o contexto aqui é quando a família real veio para o Brasil. E depois disso, tem todo, deixa eu ver, romance histórico em tom picaresco. Deixa eu ver. Revisita a história do Brasil desde a chegada da família real portuguesa até a proclamação da República. Eu acho que ele vai ser muito divertido, né? Aqui já é ficção. Agora eu vou apresentar Casa Grande Senzala. E eu ainda quero comprar, ele tá no plástico ainda, mas eu ainda quero comprar Sobrados e Mucambos, talvez Ordem e Progresso, né? Vou incluir ainda. Aqui eu tenho Trabalho Compulsório e Trabalho Livre na História do Brasil, é um livro de história, da Ida Leikovics, Horácio Gutierrez e Manolo Florentino. Aqui eu tenho História da Bahia, do Felipe Henrique Dias Tavares, porque eu acho que ajuda a entender melhor o Brasil se a gente também estudar isoladamente 3 estados, que é Minas, Bahia e Rio de Janeiro, né? A formação da sociedade brasileira. Então, estudar a história da Bahia, esse livro me foi recomendado por um professor de história da Bahia, então por isso que eu comprei no sebo lá. Aí esse livro que há muito tempo eu comecei a ler, parei na metade mais ou menos, agora tem que recomeçar, que é a História Concisa do Brasil, do Boris Fausto. O outro, eu tenho essa edição linda, comemorativa do Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. E já ouvi falar que melhor que Raízes do Brasil é Visão do Paraíso, do mesmo autor, Sérgio Buarque de Holanda. Eu ouvi falar que esse livro é melhor que o outro ainda. Aí, tá caindo tudo aqui. Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Também, deixa eu segurar aqui para não cair. Eu já falei que vou ler livros de formação, né? Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior. Bases da Formação Territorial do Brasil. Esse é mais do Antônio Carlos Robert Moraes. Esse é mais voltado para a geografia. Esse aqui, Bandeirantes e Pioneiros, da Viana Muck. Esse vai ajudar a entender principalmente São Paulo, né, com essa história de bandeirantes. Aí o famoso, né, que deu nome ao projeto, que faz o Brasil Brasil, do Roberto da Mata, e eu tenho ele autografado. E tem dessa coleçãozinha verde aqui de grandes nomes do pensamento brasileiro. Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira, do Oliveira Lima. Capítulos de História Colonial, do Capistrano de Abreu, que é da mesma coleção. Projetos para o Brasil, José Bonifácio de Andrada e Silva. O Abolicionismo, de Joaquim Nabuco. E aí dessa coleçãozinha verde eu só tenho esses, mas eu vou acabar adquirindo mais no sebo.
Eu tenho Os Bestializados, do José Murilo de Carvalho, eu comprei na festa da USP. O Rio de Janeiro é a República que não foi. Então, sobre o contexto do Rio de Janeiro. Eu tenho O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Eu tenho Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro. Aqui já é ficção, né? Aquele ali, o do Darcy Ribeiro, não é ficção. Esse aqui é ficção. Ele está no projeto de 100 livros essenciais da literatura brasileira. E aí, por último, eu comprei dessa promoção da Saraiva de bolso a Carta do Descobrimento ao Rei Dom Manuel, de Pero Vaz Caminha, que é o texto integral da carta. Acho que é bom começar por esse, né? Não sei. E, enfim, e aí eu vou mesclando livros não ficção com um pouco de ficção, que ajuda a entender, e a gente vai conversando e atualizando aos poucos, tá bom? Se você estiver interessado também em ler, entender melhor o Brasil, quiser me acompanhar nesse projeto, está convidado, vem comigo, a gente pode fazer alguma leitura compartilhada, ler junto, enfim. Ou se você tiver alguma indicação para me dar também de livro legal, tanto de ficção quanto não ficção, também fique à vontade, tá? Comentem aqui abaixo, interajam comigo. Não se esqueça de dar um joinha e de se inscrever no canal, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.